Fé para crer que a vida não surgiu do acaso. Esse será o tema da próxima lição, a de número 5, que iremos lecionar no próximo domingo. Eu sou o professor Lucas Gomes e estou muito feliz de saber que você está aqui para juntos prepararmos a nossa próxima aula. A proposta é falarmos sobre o tópico 2, que tem por título o surgimento da ciência moderna, mas eu quero dizer a você, que chegou agora, que a explicação do tópico 1 e do tópico 3 já está disponível aqui no canal. Quando você terminar de assistir esta explicação, você poderá então voltar, caso não tenha assistido o tópico 1, e avançar para o tópico 3. Bom, como eu disse a você, o segundo tópico nos fala sobre o surgimento da ciência moderna. Observem vocês que a ciência, embora hoje seja a base, o pilar de muitas pessoas na humanidade, é uma ciência relativamente jovem. Até o surgimento da ciência, tal qual os moldes modernos, quem dava a explicação para tudo era a teologia. A teologia já teve o seu lugar no mundo como a mãe de todas as ciências, ou seja, a partir da teologia se entendia o mundo, se entendia as questões humanas, se entendia as questões espirituais. A teologia tinha o seu lugar central em todos os estudos. Esse deslocamento da teologia para a entrada da ciência se deu a partir do século XVIII com os iluministas e tudo mais. Bom, o que nós podemos então entender é que os homens eles tiraram Deus do centro e no lugar colocaram a ciência. Então toda confiança que tinham na teologia passaram então a depositar na ciência. E aí quando a ciência então não pôde dar respostas para todas as questões, a desconfiança também veio a ponto de hoje se entender que cada um tem a sua própria verdade. Então nós vivemos em uma pós-modernidade líquida, como diria Sigmund Bauman. O segundo tópico então nos fala como tudo isso começou. E de acordo com o comentarista da nossa lição, a ciência, de acordo com os moldes modernos, teve o seu início com Nicolau Copérnico. Tá? Nós temos aí dois nomes centrais na teoria do heliocentrismo, que é o Nicolau Copérnico e depois um apoiador das teorias do Nicolau Copérnico, o Galileu Galilei. Ambos acreditavam e propagaram que a Terra não era o centro do universo, mas sim o Sol. E era então a Terra quem girava no entorno do Sol. Isso, a princípio, para a igreja foi uma heresia, tá? Foram homens que desafiaram o conhecimento teológico da época, porque, como eu disse, tudo era explicado a partir da teologia. Então, o objetivo desses homens, a princípio, não era divorciar a ciência das escrituras. Porque se nós observarmos o desejo e a motivação desses homens em entenderem e compreender o mundo e as questões humanas, surgiu a partir da teologia. Então nós percebemos ainda que a teologia foi a grande motivadora para as ciências modernas. Tá? Então, diante disso, de que maneira nós podemos entender mais o segundo tópico? Ele nos fala sobre o surgimento da ciência moderna a partir de Galileu Galilei, ou melhor, a partir de Nicolau Copérnico, ali no século XV. Então isso nós temos aí um pouco mais de 5 séculos, tá? Mas desde o aprimoramento da ciência, então nós temos um tempo muito menor. Comparado à história da humanidade, a ciência é relativamente jovem. Então é perfeitamente normal que ela ainda não tenha respostas para muitas coisas e que ela também se silencie para muitas questões. Todavia, nós vamos perceber que a Bíblia
também não nos dá algumas respostas, principalmente no campo científico. Até porque a proposta bíblica não é ser um livro científico. Daquilo que se ocupa o cientista, não se ocupou o próprio Deus ao nos fornecer um registro da sua palavra. Embora a Bíblia no Gênesis nos fale sobre a criação dos céus e da terra, nos fale sobre a criação da humanidade, a Bíblia ela não tem muitas preocupações que hoje nós temos, tá? Então é por isso que ela não é um tratado científico, embora ela fale de questões que ainda hoje a ciência se ocupa, tá? Como o universo, o homem, enfim. O que é a Bíblia então? A Bíblia, já que não é um tratado científico, a Bíblia é o livro que revela o plano de Deus para a humanidade. É através da Bíblia que nós entendemos que o lugar onde nós estamos, chamado mundo, foi criado por um ser sempre eterno, que está além da eternidade. A verdade é que ele criou a eternidade. Então nós estamos em um mundo habitável, criado por Deus. Ele é o dominador, o controlador e o participante de tudo que aqui tem e existe. E então ele colocou o homem para nesta terra exercer um ministério e também se relacionar com ele, e esse homem caiu. Então temos na Bíblia a criação, a queda e o que Deus fez então para redimir o homem. Temos na Bíblia não um tratado científico, e justamente por isso a ciência não encontrará muitas de suas respostas na Bíblia Sagrada. O que temos na Bíblia é a história de um plano, de um projeto, como Deus resgatou a humanidade caída. Todavia eu ressalto, embora a Bíblia não seja um tratado científico, a Bíblia é a grande motivadora dos cientistas para então pesquisarem, para então irem atrás de suas respostas. Tudo bem? Professor, muito obrigado pela sua companhia aqui. Eu agradeço de coração e já convido você a acompanhar a explicação do terceiro tópico, que virá logo depois. Caso tenha perdido a explicação do primeiro, por favor, ao terminar este vídeo, volte lá, assista tudo. Eu tenho certeza que vai ser edificante e enriquecedor para a sua aula. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever neste canal e também, se puder, compartilhar esse vídeo. Eu tenho certeza que será uma bênção para outras pessoas. Fica com Deus e até o próximo tópico.